Quarta-feira, 28 de dezembro, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Presa dupla acusada de roubar taxistas em Feira de Santana. Um dos bandidos se passava por passageiro. Quando eu cheguei lá, aquele local que ele pediu, ele mandou parar, tinha uma segunda pessoa que veio com a arma para tomar o carro. Adolescente de 16 anos é suspeita de planejar assalto contra a própria tia. Saí no corredor da minha casa, eu deparei com ele com a máscara, e eu comecei a gritar, socorro, eles, cale a sua boca agora, senão eu lhe mato. Trabalhadores da construção civil protestam na Estrada do Coco contra atraso de salário. Pega a gente, bota para trabalhar e não paga. Prefeitura de Salvador divulga imagens aéreas do teste do metrô da Estação da Lapa até o acesso norte. E ainda a Bahia deve atrair mais de 6 milhões de turistas até o fim do verão. Muito lindo todo, o serviço, a gente, muito alegre. Agora, no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. Às vésperas do Ano Novo, milhares de baianos ainda se preparam para deixar Salvador com destino à ilha de Itaparica e ao interior do estado. E um dos acessos mais utilizados, Luiz, pela população é o ferryboat. No terminal de São Joaquim, aqui na capital, o movimento é intenso desde o começo da semana. Pois é, Juca, mas a situação parece estar muito mais tranquila, como conta ao vivo a repórter Mirela Cunha. Boa noite, Mirela. Como é que está a situação por aí? Muito boa noite, Luiz. E o movimento está bem tranquilo para os passageiros e motoristas que utilizam o sistema ferryboat. Embora hoje seja um dia atípico de maior movimentação, não há filas de carros, como podemos ver nessas imagens gravadas há poucos instantes. Aqui no terminal de São Joaquim, a espera pelo transporte dura em média 30 minutos. No sentido contrário, partindo de Bom Despacho, o fluxo é mais calmo ainda, segundo a TWB, empresa que administra o sistema. Estão operando 6 ferries com saídas entre 15 e 20 minutos. É o chamado esquema bate e volta. Ainda de acordo com a empresa, as condições de navegação pela Baía de Todos os Santos são favoráveis e não há restrições de embarque. Entre amanhã até segunda, estará suspenso o tráfego de veículos pesados, como caminhões e ônibus, por conta da grande movimentação aguardada para este fim de ano. Mas o embarque voltará normalmente no dia 3 de janeiro. É com vocês do estúdio. Obrigado, Mirela, pelas informações. E falando em viagem de fim de ano, quem estiver com passagem de avião comprada, é bom ficar atento com as bagagens, Luiz. Realmente, Juca, em alguns aeroportos do país, o sumiço de malas é um problema frequente, principalmente em época de muito movimento. Chegar de viagem e descobrir que a mala foi roubada não deve ser nada agradável. Anali e Fernando nunca tiveram uma experiência como esta, mas conhecem amigos que já passaram por esse transtorno. Foi numa viagem para o sul, onde a pessoa realmente perdeu, foi furto mesmo, furto no aeroporto. Tem sempre uma ansiedade danada, porque você não tem certeza absoluta de que você vai conseguir encontrar a mala, seja pela organização das companhias, mas sobretudo dos aeroportos. Fernando não é o único a se sentir inseguro. Magna chegou de Recife e, ao desembarcar aqui no aeroporto de Salvador, ficou apreensivo. Totalmente seguro, porque ninguém faz fiscalização na saída. Hoje, por um acaso, fizeram a nossa. Nas esteiras, as malas passam tranquilamente em meio ao vai-vem de passageiros. Qualquer descuido pode ser um prato cheio para os bandidos especializados em roubos de bagagem nos aeroportos de todo o país. Há 10 dias, um homem foi preso em flagrante em Salvador. Na esteira de bagagens, ele pegou 2 malas, colocou a capanga dele em cima e foi saindo. Só que os donos perceberam, aí acionaram a nossa segurança e aí constatou que realmente se tratava de uma pessoa que estava levando a mala dos passageiros. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, determina que as empresas aéreas tenham fiscais aqui nas áreas de desembarque, onde ficam as esteiras de bagagens, o que na prática não acontece. Agora, por exemplo, chegaram 3 voos de companhias diferentes e não tem nenhum fiscal por aqui. Qualquer passageiro pode chegar na esteira, pegar a bagagem e sair tranquilamente. Muito comum bagagem extraviar, é muito comum a gente ficar muito tempo esperando, a depender do aeroporto a gente fica horas esperando a bagagem. Isso a gente tem que estar muito atento, né? Buscar
colocar uma fita, algo que identifica a sua bagagem das outras, se possível usar o Protect Bag, que é uma selagem das suas malas, que também dificulta a ação de alguém querer roubar ou violar. Então são medidas preventivas que a gente tem que ter. Mas o passageiro pode e deve tomar alguns cuidados, como seguir imediatamente para a esteira de bagagens assim que sair do avião. Evitar malas nas cores padrão, como preto e azul marinho. Utilizar objetos para diferenciar as malas. Podem ser chaveiros, fitas ou adesivos. E, em hipótese alguma, deixar o carrinho com bagagens enquanto vai pegar as malas. A estratégia é dificultar ao máximo a ação dos bandidos e assim garantir uma viagem tranquila e, principalmente, com os pertences em mãos. Um protesto de operários da construção civil prejudicou o trânsito hoje de manhã na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na região metropolitana. Os manifestantes se reuniram em frente a uma agência bancária do município. Eles fazem parte dos 1.000 trabalhadores demitidos das obras de 2 construtoras do projeto Minha Casa Minha Vida. De acordo com o sindicato da categoria, uma parte dos funcionários foi demitida em novembro e não recebeu a rescisão. Outros não receberam o salário de novembro e nem o 13º. Pega a gente, bota para trabalhar e não paga, pelo amor de 2 meses, cesta básica não saiu cesta básica, não saiu 10º, não saiu nada. De acordo com os trabalhadores, as 2 empresas fecharam os escritórios e nenhum representante apareceu para resolver a situação. Estamos aqui, ó, sem Natal, agora praticamente vai ficar sem Réveillon, certo? Os meninos estavam dormindo sem roupa, meus filhos mesmo saiu na rua, os coleguinhas todos de roupa nova e meus filhos estavam lá, de sandália, de chinelo, de sandália e roupa velha. Porque eu tive vergonha até de sair na rua que não tive condição de dar uma coisa para o meu filho. A nossa produção tentou entrar em contato com a RCA Empreendimentos Imobiliários e a Prime Imobiliária, mas ninguém foi encontrado para comentar as denúncias dos trabalhadores. A Prefeitura de Salvador divulgou hoje imagens aéreas dos testes do metrô. O vídeo mostra o percurso entre a Estação da Lapa e o Acesso Norte. Apenas técnicos e operadores estão fazendo o trajeto. Nesta fase de testes, os trens não transportam passageiros nem carga. A previsão é que o período de treinamento termine em janeiro. Segundo a Prefeitura, o metrô, que começou a ser construído 11 anos atrás, deve estar funcionando ainda no primeiro semestre de 2012. Mais de 25.000 pessoas devem usar o transporte diariamente. Salvador cercada por pedágios, a cidade parada pelos protestos, filas e mais filas para utilizar o ferry-boat. Estes foram alguns dos assuntos que marcaram o ano de 2011. Veja em mais uma reportagem da Retrospectiva 2011. A família do pequeno Lucas Santana, de apenas 5 anos, não conseguiu esquecer a perda. O garoto morreu depois de um acidente de trânsito na Avenida Pinto de Aguiar, em Salvador. Desespero e emoção também marcaram o enterro da menina atropelada por uma viatura da Polícia Militar em São Caetano. Tristeza durante a comemoração do Dia das Crianças na ilha de Itaparica. Um caminhão desgovernado atropelou pelo menos 20 pessoas. Uma mulher e 3 crianças morreram. Eu corri para poder socorrer. Peguei a maioria dos meninos todos acidentados. O condutor do veículo responde por lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em depoimento, ele disse que antes de deixar o veículo, colocou pedaços de madeira usados como calço para evitar que o caminhão descesse a ladeira. Ele acredita que alguém pode ter retirado os objetos, o que teria provocado a tragédia. Outra tragédia marcou o ano de 2011. 35 pessoas morreram em um acidente na BR-116 Sul, próximo ao município de Jequié, no interior da Bahia. Um caminhão, uma carreta e um ônibus que transportava trabalhadores do corte de cana se chocaram. Segundo testemunhas, a carreta fez uma ultrapassagem irregular e bateu de frente com o ônibus. O ônibus não provocou acidente, mas ele estava fazendo um transporte irregular. Quase todos os passageiros do ônibus vieram a óbito, quase todos. Os acidentes graves não aconteceram só nas rodovias.
Nas áreas urbanas também foram registradas muitas mortes. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que, em média, 40 mil brasileiros perdem a vida em acidentes de trânsito. Na Bahia, foram mais de 2.200 mortes. E quanto maior o número de carros nas ruas, maior o risco de imprudência. Segundo o Detran da Bahia, já são 760 mil veículos circulando na capital baiana. É a segunda frota que mais cresce no país, só perde para São Paulo. A média é de um veículo para cada 3 habitantes. E nos horários de pico, dá só uma olhada, a cidade praticamente para. Seja pela chuva, pelos buracos que parecem se multiplicar nas ruas e trazem prejuízos para os donos de veículos, ou pelos protestos. Ele parou o ônibus no meio da via, ele sai ali da cadeira e vai deixar o ônibus nesse momento em protesto. A gente vai tentar descer para conversar com o motorista agora. Você pode protestar. Tá certo. Agora tem que dar o direito dos outros. Tá ok. Você mas eu deixei passar. Não vou tirar. Você tira o ônibus não vou tirar. De uma melhor posição, entendeu? Não, eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Amigos e parentes de um rodoviário assassinado durante um assalto fecharam a Avenida Bonocô. Eles saíram em passeata com o caixão para pedir justiça. O helicóptero da Record Bahia registrou tudo. Manifestação também no bairro de Pernambués. Moradores protestaram contra a morte de Rebeca Borges de Oliveira, de 8 anos, por causa de uma bala perdida. Eles fecharam uma das vias mais movimentadas de Salvador. Mais uma vez, o trânsito na cidade ficou travado. E este ano, uma novidade na rodovia que liga Salvador à Feira de Santana. A BR-324 passou a ser pedagiada. Ou seja, os baianos têm que pagar para entrar ou sair da cidade. Os trechos são de Simões Filho, Amélia Rodrigues, na BA-093, da Via Parafuso a CIA Aeroporto. Só que com menos de um ano de funcionamento, os preços foram reajustados. E a população, claro, não gostou nem um pouco da notícia. Não concordo nem com o pagamento, imagina com o aumento. A gente está pagando um pouco a mais sem ter, por enquanto, melhorias, né? Eu acho um pouco salgado ainda. A gente paga tantos impostos, né? A cobrança sem melhorias revoltou os moradores de uma localidade conhecida como Passagem dos Teixeiras, às margens da BR-324. Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam a rodovia nos 2 sentidos. Foram mais de 4 horas de engarrafamento. Eu estou desde 7 horas da manhã aqui para chegar em Simões Filho. Tentando chegar no trabalho, não consigo. A Justiça Federal suspendeu o aumento das tarifas na BR-324 e 116. Confusão no sistema ferribote. Embarcações ficaram à deriva. O ferribote andou uns 20 minutos, algumas pessoas perceberam que ele estava parado. Congestionamento de veículos e de pessoas. Nem a primeira pessoa a chegar na fila conseguiu comprar no horário desejado. Haja paciência para quem escolheu passar os fins de semana prolongados e as festas de fim de ano na ilha de Itaparica. Meningite, dengue e outras doenças marcaram um ano. Você vai ver como foi a saúde na Bahia com a apresentadora Jéssica Senra. No próximo bloco, Bahia deve atrair mais de 6 milhões de turistas até o fim do verão. E ainda presa dupla acusada de assaltar taxista em Feira de Santana. Você vê imagens ao vivo direto do nosso link móvel do Porto da Barra. Nesse início de noite, algumas pessoas aproveitam já na praia, 8 horas, 10 minutos. O Bahia Record volta já.